Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 15. Cargas elétricas e cargas mentais. Experiência vulgar. Para examinar as ocorrências do fenômeno mediúnico indiscriminado, nos referimos linhas antes ao fenômeno hipnótico de ordem popular, em que hipnotizadores e hipnotizados, sem qualquer recurso de sublimação do espírito, se entregam ao serviço de permuta dos agentes mentais. Mas, para gravar as linhas básicas do nosso estudo, recordemos a propagação indeterminada dos elétrons nas faixas da natureza. De semelhante propagação, qualquer pessoa pode tirar a prova evidente com vários objetos, como, por exemplo, com a experiência clássica da caneta, que friccionada com um pano de lã nos deixa perceber que as bolhas de ar existentes entre as fibras do pano fornecem os elétrons livres, a elas agregados, elétrons que se acumulam na caneta mencionada por suas qualidades dielétricas ou isolantes. Efetuada a operação, elementos leves, portadores de cargas elétricas positivas ou, mais exatamente, muito pobres de elétrons, como sejam pequeninos fragmentos de papel, serão atraídos pela caneta, então, negativamente carregada. Mais tarde, quando não se utilizava mais a caneta tinteiro, friccionava a caneta esferográfica ou o pente, no tecido de lã para obter esse resultado. Máquina eletrostática. Na máquina eletrostática ou indutora, utilizada nas experiências primárias da eletricidade, a ação se verifica semelhante à experiência da caneta tinteiro. Os discos de ebonite em atividade rotatória como que esfarelam as bolhas de ar guardadas entre eles, comprimindo os elétrons que a elas se encontram frouxamente aderidos. Com o auxílio de escovas, esses elétrons se encaminham às esferas metálicas, onde se aglomeram até que a carga se faça suficientemente elevada para que seja extraída em forma de centelha nas camadas atmosféricas. As correntes de elétrons livres estão em toda parte, nos dias estivais, no verão. Os conjuntos de átomos ou moléculas de água sobem às camadas atmosféricas mais altas com o ar aquecido. Nas zonas de altitude fria, aglutinam-se, formando gotas que, em seguida, tombam na direção do solo em razão do seu peso. Mas as gotas que vertem de cima sem chegarem ao chão, por se evaporarem na viagem de retorno, são surpreendidas em caminho pelas correntes de ar aquecido em ascensão e, atritando os elementos nesse encontro, o ar quente na subida extrai da molécula d'água os elétrons livres que a ela se encontram fracamente aderidos, arrastando-os em turbilhões para a altura, acumulando-os nas nuvens, que se tornam então eletricamente carregadas. Quando as correntes elétricas aí agregadas tiverem atingido certo valor, assemelham-se a nuvens a máquina indutoras, em que a tensão se eleva a milhões de volts, das quais os elétrons em massa, na forma de relâmpagos, saltam para outras nuvens ou para a Terra, provocando descargas que, às vezes, tomam forma de faíscas elétricas em meio de aguaceiros e trovoadas.
De forma parecida, quando o planeta terrestre se encontra na direção de explosões eletrônicas partidas do Sol, cargas imensas de elétrons perturbam o campo terrestre, responsabilizando-se pelas tempestades magnéticas que afetam todos os processos vitais do globo. A existência humana, inclusive, porque costumam desarticular as válvulas microscópicas do cérebro humano, impondo-lhes alterações nocivas, tanto quanto desequilibram as válvulas dos aparelhos radiofônicos, prejudicando suas transmissões. Então, ele está nos dizendo o quanto essas tempestades afetam nosso cérebro. Sabemos que essas tempestades afetam as transmissões em geral, internet, televisão, enfim. Mas o que ele está dizendo é que afeta o nosso cérebro, afetando nossas comunicações. Correntes de elétrons mentais. Dentro de certa analogia, temos também as correntes de elétrons mentais por toda parte, formando cargas que aderem ao campo magnético dos indivíduos ou que vagueiam entre eles na forma de campos elétricos que acabam atraídos por aqueles que, excessivamente carregados, se afeiçoam à sua natureza. Então, aqueles que estão saturados de energias atraem os afins. Então, vamos dizer novamente, como a energia é pura, aqueles que estão em busca de aprendizado atraem mentores e afins. Aqueles que estão empenhados em desenvolver algo que vai ajudar pessoas, vai encontrar sintonia com ideias afins e vai chegar ao famoso eureka, ou seja, eu consegui. E aqueles que estão com pensamentos infelizes, na negatividade, na frente da TV com o noticiário marrom, vai encontrar em sintonia, quer dizer, vai entrar, em sintonia com pensamentos de raiva, de justiça, de vingança, enfim, aquilo que ele está ligado, ele vai atrair. Recorrendo à imagem da caneta tinteiro em atributo com o pano de lã e da máquina eletrostática em que os elétrons se condicionam para a produção de centelhas, lembraremos que toda a compreensão de agentes mentais através da atenção gera em nossa alma estados indutivos pelos quais atraímos cargas de pensamentos em sintonia com os nossos. Então, da mesma forma que atritamos a caneta, o pente, etc., e produzimos fagulhas, faíscas, com aquilo que alimentamos nos nossos pensamentos, atraímos ajuda para resolver problemas ou ideias para praticar o mal. Simples assim. A leitura de certa página, a consulta a este ou aquele livro, determinada conversa ou interesse voltado para esse ou aquele assunto, nos colocam em correlação espontânea com as inteligências encarnadas ou desencarnadas que com eles se harmonizem por intermédio de cargas mentais que acumulamos e emitimos na forma de quadros ou centelhas em série, com que aliciamos para o nosso convívio mental os que se entregam a ideias análogas às nossas. Ou seja, sempre nos colocamos em correlação espontânea com encarnados ou desencarnados que se harmonizam com o nosso momento. Se estamos interessados numa boa leitura, consultando um livro, um site, uma live, ou se estamos assistindo programas de fofoca, assistindo programas ou noticiários sensacionalistas, ou conversando com pessoas que adoram intriga, estamos em sintonia com afins e sendo influenciados por eles.
Mais uma vez, lembramos que ele disse que nossas ideias se entrelaçam às afins e voltam multiplicadas, porque se misturam com as afins. Ele está dizendo com que aliciamos, ou seja, atraímos para o nosso convívio mental os que se entregam a ideias análogas às nossas. E quando ele diz alimentamos e emitimos, vamos lembrar que ele já explicou que nossas ideias encontram as afins e como a união faz a força, nossas ideias voltam fortalecidas porque estão acrescidas das ideias afins. Por isso, conseguimos nos elevar ou conseguimos inspiração para resolver algo que parecia impossível. Ou, no caso das ideias negativas, fortalecemos nossas ideias e nos afundamos em depressão, em vícios. Não nos propomos afirmar que o fenômeno da caneta tinteiro ou do aparelho eletrostático seja igual à ocorrência na indução mental no cérebro. Assinalamos apenas a analogia de superfície para salientar a importância de nossos pensamentos concentrados em certo sentido, porque é pela projeção de nossas ideias que nos vinculamos às inteligências inferiores ou superiores de nosso caminho. E para estampar com mais segurança a nossa necessidade de equilíbrio perante a vida, recordemos que assim como as correntes incessantes de força que sustentam a natureza terrestre, também o pensamento circula ininterrupto no campo magnético de cada espírito, extravasando para além dele com as essências características de cada um. O pensamento circula ininterrupto. Perceba que você pode estar sentado, deitado, ou seja, fazendo nada, mas o seu pensamento não está parado, não está fazendo nada, você está lembrando algo, pensando em fazer algo, lembrando esse intercâmbio constante de ideias, desse entrelaçamento de ideias. Precisamos tomar cuidado. Por exemplo, quando estamos em trabalho mediúnico e silenciamos a boca, mas não silenciamos a mente, no sentido de não deixar as preocupações lá fora, como dizemos, porque nosso pensamento vai se entrelaçar com aqueles que também estão vagando, com aqueles que não conseguem se concentrar, que estão querendo atrapalhar. Isso pode fazer com que o trabalho não tenha êxito. Portanto, percebeu que está viajando? Volte imediatamente à oração. Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável, né? Das próprias energias. Correntes vivas fluem do íntimo de cada inteligência a se projetarem no seu halo energético, nossa aura, estruturando sua aura ou fotosfera psíquica à base de cargas magnéticas constantes, conforme a natureza que lhe é peculiar. De certa forma, semelhantes às correntes de força que partem da massa planetária, compondo a atmosfera que a envolve. Correntes mentais construtivas. Assim como a natureza encontra na distribuição harmoniosa das próprias energias o caminho justo para o próprio equilíbrio, sustentando-se em movimento contínuo, o espírito identifica no trabalho ordenado com segurança a trilha indispensável para o seu clima ideal de euforia. Assim como a natureza precisa distribuir suas energias, nós também precisamos. Se não trabalharmos, acumularemos energias e como ele nos disse antes, né? O acúmulo de energias provoca raios, ou seja, vamos nos desequilibrar.
Lembra da pergunta: o que você fez com os seus talentos? Então, precisamos usar nossos talentos, precisamos ajudar o nosso próximo, como a nós mesmos, ou seja, precisamos trabalhar pelo pão nosso de cada dia e também em benefício do próximo. Lembra do bônus hora lá do nosso lar? Então, desde o primeiro livro, André nos adverte dos benefícios do trabalho. O trabalho é o nosso fio terra que descarrega as energias acumuladas. Quando identificamos em nós a ociosidade, a vontade de não fazer nada, nós devemos entender que estamos nos ligando a encarnados ou desencarnados que querem utilizar nossas energias para coisas não muito boas. Espíritos elevados buscam trabalho, espíritos infelizes são manipulados de tal forma que não estão fazendo nada, mas ficam no agora eu não tenho tempo, depois eu faço. Olha o que ele disse: no trabalho ordenado com segurança, a trilha é indispensável para o clima ideal da euforia, ou seja, o trabalho que nos traz alegria, prazer. Quanto mais enobrecida, quanto mais elevada a consciência, mais sua riqueza de imaginação e poder mental se configurará, surgindo, portanto, mais complexo cabedal de suas cargas magnéticas ou correntes mentais, vibrando ao redor de si mesmo e exigindo mais ampla cota de atividade construtiva no serviço em que se lhe plasmem vocação e aptidão. Lembra das parábolas dos talentos? Quanto mais talento tinha, mais talento recebeu. Quanto mais eu me capacito, mais eu aumento meu poder mental, mais eu amplio a capacidade de atividade construtiva, mais eu exerço minha vocação. E quando eu exerço minha vocação, eu sou feliz. Seja no esforço intelectual, em trabalho elevado, na criação artística, nas obras de benemerência ou de educação, seja nas dedicações domésticas, nas tarefas sociais, nas profissões diversas, nas administrações públicas ou particulares, nos empreendimentos do comércio ou da indústria, no amanho, no cultivo da terra, no trato dos animais, nos desportos e em todos os departamentos de ação, o espírito é chamado a servir bem, isto é, a servir no benefício de todos, sob pena de perturbar a circulação das próprias energias mentais, agravando os estados de tensão. Bloqueando os chakras, né, criamos doenças. Seja o que for, devo fazer o meu melhor, e quanto mais eu faço, melhor fica. Vamos observar que durante a pandemia, né, muitas pessoas foram obrigadas a mudar totalmente o que faziam. Passaram a desenvolver talentos que nem sabiam que tinham e se deram muito bem. Encontraram felicidade no que estão fazendo. Precisaram de um empurrão da vida para desenvolver aptidões que estavam adormecidas dentro delas, né? Para liberar a energia que estavam estagnadas. Muitas estavam trabalhando sem motivação, sem prazer, apenas porque precisavam do emprego. Agora estão realizadas, felizes, se deitam cansadas, mas realizadas, porque estão com as energias desbloqueadas. Correntes mentais destrutivas. Os referidos estados de tensão, devidos a núcleos de força na psicosfera pessoal,
procedem quase sempre como as nuvens pacíficas repentinamente transformadas pelas cargas anormais de elétrons livres em máquinas indutoras, atraindo os campos elétricos com que se fazem instrumentos da tempestade, acumulando em si mesmas as forças autogeradas. Em processos de profundo desequilíbrio, a alma exterioriza forças mentais desajustadas e destrutivas, pelas quais atrai as forças do mesmo teor, caindo frequentemente em cegueira obsessiva, da qual muitas vezes se afasta desorientada pela porta indesejável do remorso, após se converter em intérprete da inqualificáveis delitos. Então, acumulando forças desequilibradas que nós mesmos criamos, ele disse autogerada, exteriorizamos forças desajustadas e destrutivas e atraímos forças desajustadas e destrutivas, caindo frequentemente em cegueira obsessiva, ou seja, estamos vendo que estamos fazendo o que não devemos, mas continuamos a fazer por orgulho, por vaidade, por teimosia. Esse circuito fechado nos leva ao encontro das energias depressivas. Essas energias acumuladas se aglutinam em determinadas regiões do corpo, nos causando dores. Claro que esse circuito fechado terão outras pessoas na mesma situação, com os mesmos problemas e, portanto, todos se alimentam e aumentam essa energia. Até que uma hora vem o remorso, porque nos damos conta, de termos dito ou feito o que não deveríamos, lembrando que o remorso não é arrependimento. No remorso, a pessoa fica sustentando uma ideia fixa e não faz nada para mudar. Fica se autopunindo, como, fica naquilo. No arrependimento, a pessoa procura entender o que está feito, não tem volta, mas tem oportunidade de começar de novo e fazer diferente e ressarcir quem foi lesado. Portanto, o remorso só é válido quando ele leva ao arrependimento. Noutras circunstâncias, considerando-se que o processo da obliteração da obstrução mental ou acumulação desordenada das nuvens de tensão no campo da aura se caracteriza por imensa gradação, se as criaturas conscientes não se dispõem à distribuição natural das próprias cargas magnéticas em trabalho digno, estabelecem para si a degenerescência das energias. Nessa posição, emitem ondas mentais perturbadas, pelas quais se ajustam as inteligências perturbadas do mesmo sentido, se lançando a lamentáveis estações de aviltamento em ocorrências deploráveis de obsessão, nas quais as mentes desvairadas ou caídas em monoideísmo vicioso se refletem mutuamente. Se não utilizarmos as cargas elétricas em trabalho digno, vamos acumulando essas energias desordenadamente, que, aliadas às energias afins, crescem em monoideísmo e vamos entrando em estado obsessivo, porque vamos acumulando sentimentos inferiores, de tal forma que podemos ir perdendo nossa forma e nos transformarmos em ovoides, ficando assim à disposição de mentes inteligentes estacionadas no mal. Vamos lembrar que André nos explicou todo esse processo no livro Libertação. Ele dedicou os capítulos 6 até o 15 para que pudéssemos entender a gravidade. Se você não cuida da sua vida, outro cuida. Não é assim? Então, se você não usa suas energias,
elas ficam à disposição para que outros usem. Permitimos sermos manipulados. E chegadas a semelhantes conturbações, seja no arrastamento da paixão ou na sombra do vício, sofrem a aproximação de correntes mentais arrasadoras, originárias dos seres empenhados à crueldade por ignorância, encarnados ou desencarnados, que envampirizando a sua existência, lhes impõem disfunções e enfermidades de vários matizes, segundo os pontos vulneráveis que apresentem, criando no mundo vastas províncias de alienação e de sofrimento. Olha o que ele acabou de dizer. Envampirizando a sua existência, lhes impõe disfunções e enfermidades de vários matizes, segundo os pontos vulneráveis que apresentem, criando no mundo vastas províncias de alienação e de sofrimento. Ou seja, essas mentes estacionadas no mal provocam doenças na pessoa, né? Porque elas facilmente detectam os nossos pontos de fragilidade, muitas vezes trazidos até de outras encarnações. Só manteremos o nosso equilíbrio mantendo as energias dos nossos chakras equilibradas, servindo os outros com energias boas e recolhendo energias do mesmo teor, formando um dar e receber, ensinar e aprender contínuo. Ninguém é equilibrado sendo acumulador de energia, obstruindo canais. Portanto, seja o que for que você faça, faça com amor. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.